Oi, gente. Eu tinha esquecido de falar o nome do livro que eu tô explicando nos outros vídeos, então é Uma Vida com Propósitos, tá? Eu vou deixar na descrição dos outros vídeos o nome do livro. Então hoje a gente vai falar sobre o dia 5. O dia 5, ele é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Então a primeira frase que eu destaquei aqui pra nós é: como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. O que você pensa sobre a vida? Você acha que a vida é feliz? Você acha que a vida é ruim? Que a vida é triste? Tudo isso influencia na nossa vida, porque a gente sempre tá buscando alguma coisa. Mas tudo que a gente pensa influencia diretamente nas nossas escolhas. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. Como que a gente se expressa? Eu vou usar o exemplo mais fácil aqui, que é algo que a gente bateu o olho e a gente já sabe. Ou não, né? Que é a roupa. Quando a gente usa uma roupa, a gente... Pode ser que não sempre, mas muitas vezes quando a gente vai sair e a gente vai usar determinada roupa, a gente tá querendo expressar algo. Por exemplo, quando você usa uma roupa formal, você vai pro trabalho, você quer postura, você quer autoridade, você quer coisas nesse sentido. Se você usa moletom, você tá indo pra academia, você tá indo fazer caminhada, você tá pra ficar em casa, você quer ficar confortável. Então, roupa eu acho que é o jeito mais fácil da gente expressar isso. Só que eu separei, ele não trouxe aqui no livro, tá? Mas eu separei 2 textos pra gente hoje, que é sobre essa questão de o que eu penso. Será que tudo que a gente pensa é certo? É correto? Será que tudo que a gente pensa é bom pra nós? Então, eu gosto muito de provérbios. Eu sempre falo isso, mas é porque realmente. E não é porque, provérbios vai me dar riqueza. Não, é porque provérbios te ensina coisas da vida. E aqui em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Essa versão que eu li pra vocês é a versão da NVT. E tem a versão da NVI, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando ele diz coração aqui, na verdade é sobre o que a gente pensa, né? Os nossos desejos, a nossa visão da vida, de tipo assim, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. É dessa visão que ele tá falando. E eu também gosto muito do texto de Isaías 55, 8, que diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Eu acho maravilhoso esse texto, porque Deus está falando que Deus tem pensamentos maiores que os nossos, que é como Deus dizendo assim: por mais que você pense o melhor, que você acha que é o melhor, nunca vai ser o que eu tenho para te dar. Nunca vai ser o que eu penso sobre você. Nunca vai ser sobre o que eu sei que você não sabe a respeito de você mesmo. Então, muitas vezes a gente fica muito preso nessa visão da vida sobre coisas que estamos vivendo agora. E às vezes o agora, ele não é favorável. Então a gente fica com uma visão negativa sobre as coisas. E a gente não pode ser assim. Porque, como dizem Provérbios, que aquilo que nós pensamos, o que está no nosso coração, rege a nossa vida. Então, se eu tenho pensamentos ruins, é mais fácil eu atrair coisa ruim ao meu redor que coisa boa. E se eu penso em coisas boas, é provável que coisas boas vão acontecer ao meu redor. E quando você já reparou que sempre no lugar de trabalho tem alguém que é muito negativo e alguém que é muito feliz, muito otimista? E você fica vendo assim aqueles extremos. E você vê que a pessoa que ela é muito negativa,
ela é insatisfeita, ela é reclamona, ela é... Geralmente as coisas quebram perto dela. E quando a pessoa ela é alegre, otimista e feliz, ela deixa as outras pessoas ao redor dela também feliz. Ela se alegra com a felicidade dos outros. É uma pessoa que geralmente torna o ambiente mais leve. É sobre isso. Às vezes a gente é muito negativo e não percebe. Então eu acho que a gente podia mudar, sabe, um pouco, para que as coisas ao nosso redor também nos favoreçam. Então, sobre essa metáfora da vida que ele estava falando, ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. E o exemplo aqui mais fácil que eu achei que ele trouxe é, por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. E olha que comparação legal, né? Vencer. Eu acho que a vida é um jogo, eu acho que é tudo ou nada, eu acho que eu tenho que vencer todo mundo, então eu tenho que vencer. Eu tenho sempre que ser melhor que os outros, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E você nunca vai ficar em paz, porque o seu valor é sempre vencer os outros. E daí? Que nem a gente quando tá brincando na escola, e a gente fica assim, né? Não, porque eu vou acabar com outro time. E aí a gente fica com aquela sede de vencer, né? E só que tem pessoas que são assim na vida, com tudo. E que descanso que essa pessoa tem, que respiro que essa pessoa tem. Porque, não, eu tenho que ser melhor. Não, eu tenho que ultrapassar. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E toda hora a pessoa tá correndo. Qual é essa visão da vida em que você nunca fica em paz? Sabe, eu tava lendo uma frase esses tempos que eu guardei assim, olha, pra mim. E eu vou falar ela aqui, eu não sei se você vai querer guardar ela pra você, mas se a vida é minha, contra quem eu tô correndo? Por que meu Deus, eu não conquistei a minha casa própria, meu Deus, eu não conquistei meu carro, meu Deus, eu não cheguei no patamar que eu quero do meu trabalho, da minha profissão. E daí? Você tá se comparando com os outros. Você não tá vivendo pra você. Por que você tem que ser melhor que fulano? Por que você tem que ser... Por que você tem que querer mais, ter mais coisas que o fulano? Por quê? Porque na verdade você tá se comparando, você não tá vivendo pra você. E essa sede de querer, ela nunca deixa a gente satisfeito. Eu já falei isso em outro vídeo, sobre por que Deus não me dá o que eu quero. Vai assistir lá, que você vai entender do que eu tô falando. Porque a gente fica nessa sede de valores, de coisas que não são espirituais. E quando a gente se desvia do foco das coisas espirituais, aí a gente fica preso nas coisas terrenas. E não é essa a visão que Deus quer pra nós. Porque o tema deste dia é esse. Então, continuando. Em Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Quando eu leio isso daqui, eu lembro sobre... Tem uma foto que eu vi uma vez no Instagram, que era uma fotinha assim. Era várias pessoas correndo numa direção e uma pessoa parada, só que de direção contrária. E ela, tipo, não tava correndo. Ela tava só parada, olhando pro outro lado. Que queria dizer o quê? Todo mundo, as pessoas do mundo, estão todas na mesma vibe. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É a multidão ali, Maria vai com as outras. Então todo mundo tá correndo, todo mundo tá caminhando pra esse lado. E o crente tava parado, observando. E às vezes, Deus faz isso com a gente. Só que é muito difícil, porque enquanto todo mundo tá correndo, todo mundo ao seu redor tá fazendo a mesma coisa, correndo, fazendo, buscando, Deus manda você ficar quieto. Fica paradinho aí. Que eu não mandei você fazer nada, só fica parado aí. E é esse momento do fica parado aí que a gente acaba ficando ansioso e angustiado, porque Deus só mandou a gente ficar parado. E dele não fala mais nada. Aí a sensação é de que Deus me abandonou. E não, Deus não te abandonou. Ele só falou pra você esperar. Porque enquanto tá todo mundo nessa manada de vai pra lá, corre, faz isso, faz aquilo, você vai ficar parado.
esperando o tempo de Deus para alguma coisa, esperando o tempo do amadurecimento, do crescimento, da cura das feridas e diversas outras coisas das quais a gente não vê. Mas Deus, ele sempre cuida de nós, em tudo, em todos os detalhes. Então ele diz assim: a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Aí ele fala aqui que ele vai explicar os dois nesse dia e o outro no outro dia. Então, o primeiro é: a vida na Terra é um teste. E a vida na Terra é um teste. E todos os livros da Bíblia, você vai ver que teve uma provação e uma tentação. Então, começa com Adão e Eva. Primeiro, tentação, que eles caíram. Jacó foi provado quando ele quis casar com Raquel. E todo mundo teve uma provação e uma tentação. Por quê? Provação é quando você passa por uma situação muito difícil e você não vê saída no que fazer. E aí você está passando por uma provação, que é tudo um processo. Só que aquela provação vai te ensinar alguma coisa. Ela vai te amadurecer, ela vai te dar o conhecimento de como fazer tal coisa. Alguma coisa vai sair como resultado dessa provação. E a tentação, ela é algo que você deseja muito. E Deus está falando assim: tenha domínio próprio. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Não coma esse pedaço de bolo porque você já comeu muito. E aí a gente fica: mas parece tão bom, mas tá tão gostoso, por que eu vou parar agora? E tentação é algo que você quer, que você cogitou, que você pensou em realmente fazer. Então, se a nossa vida na Terra é um teste, tudo que a gente está fazendo, Deus está vendo. Isso se trata sobre como a gente trata as pessoas. Por exemplo, você vai num restaurante e você trata mal uma garçonete porque ela esqueceu um copo. Deus está vendo. Você, no secreto, ajudou uma pessoa que estava passando uma dificuldade financeira e você não falou para ninguém. Deus também está vendo. Então, a nossa vida inteira é um teste. E isso é com tudo e todas as coisas. Com relação a problema, com relação a dificuldade, com relação a ajudar o próximo, com relação a dores, com relação a alegrias. Será que eu agradeci a Deus pelo dia bom que eu tive? Pelo momento bom que eu tive? Pela comida na minha mesa? Então, todo dia a gente passa por um teste. Só que a gente não percebe, porque na nossa cabeça a nossa vida é nossa, mas a nossa vida não é nossa, porque nós fomos para a eternidade. Eu já falei isso no outro vídeo, mas é verdade. A gente tá aqui só porque é um tempo. E durante esse tempo, estamos sendo testados por Deus. Será que nós temos condições de ir para a glória com Ele? Morar com Ele? Então aqui, Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Eu falei aqui sobre as pessoas, como a gente trata as pessoas. E com relação ao sucesso, será que quando eu ficar rico, quando eu explodir, quando eu romper, eu vou me lembrar de Deus? Eu vou lembrar de agradecer a Deus? Eu vou lembrar de falar do nome de Jesus para outras pessoas? E dos milagres que Deus fez na minha vida? Em relação aos problemas e conflitos, será que eu sou aquela pessoa que é grossa com os outros? Que fala sem pensar e machuca as outras pessoas? Ou será que eu sou uma pessoa que eu penso antes de falar, eu penso como que eu vou resolver para que ninguém saia machucado e tenha uma solução? Todas essas coisas são testes. E será que a gente vai ser aprovado ou não? Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Promessas adiadas. Será que eu tô pronta para receber tal coisa? E se eu não tô pronta, mas eu quero agora, qual vai ser a minha reação diante de Deus? Será que eu vou chamar Deus de injusto? Orações não respondidas. Esse daqui é difícil. Deus, ele responde às nossas orações, mas tem orações que às vezes Deus não responde. E eu posso te falar aqui, pode ser de propósito. Qual foi o tipo de pergunta que você fez para Deus? Será que é uma pergunta que vai te edificar?
Será que você só quer saber de uma fofoca? Será que você não tá usando algo só para benefício próprio? Em que, na verdade, você quer passar por cima de outra pessoa e você não percebeu? Deus, ele responde às nossas orações, mas às vezes nem sempre. Porque temos que fazer as orações certas. Até o jeito que pedimos as coisas, Deus considera. O jeito que a gente faz as coisas. Moisés, quando Deus falou para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. E ele não entrou na terra prometida por causa do jeito que ele fez aquilo que Deus falou. A água jorrou e o povo bebeu. Quando Caim e Abel foram fazer o sacrifício, foram dar ofertas para Deus, por que Deus se agradou de Abel e não de Caim? Porque a forma que foi feito, o que cada um considerou que deveria ser o melhor, aquilo ali influencia muito. E isso foi um teste de Deus. E Deus falou para Caim: não deixe com que o mal entre, porque ele está à porta. E cabe a você rejeitá-lo. Só que Caim aceitou o mal. Ele ficou com raiva do irmão e matou. E Deus tinha falado isso para ele antes disso acontecer. Críticas injustas muitas vezes vão falar mal de você e você não fez nada errado. E aí? Como que você lida? Você quer vingança? Ou você vai deixar na mão de Deus? Como que tá o seu coração com relação à maldade que fizeram com você? Mesmo que você não tenha feito nada. Não é fácil dar outra face, né? Como Jesus falou. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Eu já falei sobre isso no vídeo também. Isso aqui, gente, é uma coisa muito séria. Porque eu acho que todo mundo passa por esse teste na vida uma vez. E é sobre quando parece que tudo tá dando errado e Deus tá em silêncio. E você tá sofrendo. Chega aquela fase assim em que você não ora, você só chora. Eu tive essa fase não faz muito tempo. E eu ficava olhando pra vida assim e falava: meu Deus, o Senhor me abandonou? O que aconteceu? Porque não é como se você não fosse na igreja, você não estivesse servindo, você não estivesse cuidando da sua família, você não estivesse trabalhando. Não é como se você tivesse desviado da igreja e feito alguma coisa errada e a presença de Deus sai de você. Não. É sobre sentir a presença de Deus. É sobre sentir aquele amor, aquele abraço, aquela graça. Sabe assim, quando você vai no culto e você só chora porque você sente assim a presença de Deus vividamente? Isso não acontece. Só que não significa que Deus não está com você. E isso vai sobre essa questão de momento, de sentimento. Deus, ele não é um sentimento. Deus, ele não é estou sentindo a presença de Deus. Nossa, que glória. Vai dar tudo certo na minha vida. Vou romper barreiras. Eu tô com aquela fé inabalável. A gente tem essas fases. Só que, e se eu não sentir a presença de Deus? Eu vou continuar obedecendo a palavra? Eu vou continuar fazendo o que é certo? É sobre ter maturidade espiritual de saber que mesmo que eu não esteja sentindo a presença de Deus, quando eu estou orando, quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo, que Deus está comigo. Por quê? Eu não fiz nada errado, então não tem por que Deus não estar comigo. E a gente tem que ter essa maturidade de entender que, mesmo que eu não sinta, Deus está me vendo e Ele está me cuidando. E a gente, às vezes, fica se sentindo desamparado. Tipo assim, nossa, eu não tô sentindo nada, então Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Só que você tem que entender que, independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. E se eu não sinto a presença de Deus, olha o teste aí. Se eu não sinto a presença de Deus, então Deus vai olhar e vai falar: agora me mostra quem é você. Se você acha que eu não estou com você, então quem é você? Como que você vai tratar as pessoas? Se Deus deixasse de existir, você ia mudar quem você é? Você, vou fazer tudo o que eu quero agora. Vou bater em todo mundo porque me bateram. Vou xingar porque me xingaram. Vou tratar mal porque me trataram. Você vai mudar porque Deus não está com você? É nesse momento que você se revela verdadeiramente quem você é. Porque você acha que Deus não está com você. Então, você é aquela circunstância assim de: e se eu não te der isso? Quem é você? Segunda parte. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Aqui, nessa parte, ele fala muito sobre
tudo que Deus coloca na nossa mão, sobre as coisas que, os dons, talentos, dinheiro, porque a gente é administrador daquilo que Deus nos dá. É isso que ele diz aqui. Que todas as coisas... Por que Deus fala assim, que nós somos administradores? Por que a gente é administrador? Porque a gente tá aqui na Terra, mas a gente não vai ficar aqui eternamente. Por exemplo, quando a gente morre, a gente passa herança para alguém, para os nossos filhos, ou para os pais, né? No caso, se você não tiver filhos e seus pais forem vivos. Então, na verdade, você tá administrando as coisas enquanto você tá vivo. Porque se você morrer, vai passar para outra pessoa. E ela que vai administrar. As coisas não são nossas verdadeiramente. Nada que é terreno é verdadeiramente nosso. Beleza, tem um imóvel lá e tá o teu nome lá, mas daí, quando você morrer, sabe? Porque, na verdade, todas as coisas são de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, eles foram criados para cuidar da criação, cuidar do jardim. Só que eles não conseguiram dar conta do recado, né? E Deus, ele dá recurso para as pessoas que ele sabe que vai fazer aquilo que é para ele. Então, é um cargo de confiança, é uma incumbência, né? Que é aquilo que você tá cuidando no momento. E por que Deus, ele dá dinheiro para umas pessoas e não dá dinheiro para outras? Eu já reparei uma coisa. Quando a gente tem a generosidade no nosso coração, em que a gente quer ajudar outras pessoas, a gente vê que alguém tá passando necessidade, a gente vai lá, seja uma cesta básica, uma bolacha que seja, Deus, ele tá vendo a nossa bondade. E isso se trata muito com relação às coisas que Deus tem como obra. Porque se você faz e você dá muito, então Deus, ele te dá mais para você transbordar, para dar para os outros. Se você não dá nada, ele tira. Assim como está escrito em Provérbios, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Aqui, ó, em Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Aquela coisa de eu posso ficar rico do dia para noite e também posso perder tudo do dia para noite. Deus sempre vai abençoar mais quem ajuda o próximo, porque Deus está vendo que ele não tem como tirar daquilo que ele não tem. Então Deus dá mais. E quem não tem e não quer dar para ninguém, então Deus fala, você vai ficar sem também. Deus, ele é justo com tudo, ele vê tudo e todas as coisas. E o teste do dinheiro eu acho que é o mais sério. Eu acho que é o teste mais, assim, que pega mais as pessoas. Porque, ai, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Ai, mas não sei o quê, fulano veio pedir dinheiro para mim. E eu gosto muito desse texto que ele colocou aqui, que é Lucas 12, 48. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso aqui é sobre dinheiro, isso aqui é sobre plano espiritual, sobre quando você cuida de outras pessoas. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você vai ser cheio. Mais você vai ser cheio do poder, mais você vai ser cheio da unção. E você chega num ponto em que você tem tanto que você consegue dar para as outras pessoas. Como assim dar coisa espiritual? Tem muitas pessoas que não têm força para orar. Você ora pelas pessoas, elas sentem a presença de Deus. Elas se sentem cheias quando você ora. Quem tem o dom da palavra? Por que quando você abre a Bíblia você entende tudo e mais um pouco e Deus te fala umas coisas extraordinárias, umas coisas do secreto assim que você fica, nossa, ninguém nunca pregou sobre isso. Você acha que Deus te deu essa sabedoria, esse conhecimento da palavra para quê? Para você ensinar e explicar aos outros. Porque não é todo mundo que entende. Você que canta. Ai, eu não gosto de cantar. Ai, quer dizer o quê? Aí você vai lá, você canta, a pessoa é liberta. Você canta, a pessoa começa a chorar, porque aquele louvor falou com a pessoa. Porque você ora, porque você busca a presença de Deus, mas você não quer que essa voz encontre as pessoas. Por quê? Sendo que todo dom é pro propósito de Deus. Quando você tem dom de comunicação, você é ótimo em evangelizar. E aí a gente fica com essas coisas, esses medos, que é tudo uma coisa assim que a gente não tem pra nós. A gente tem porque Deus nos deu para usar para os outros. Então a gente tem que parar de ficar com essas picuinhas de ai, mas eu não sei, ai, mas eu tenho medo, ai, mas eu tenho insegurança. Vamos parar com os ais da vida e vamos... Não, se Deus falou, então eu vou fazer. Vamos ser mais determinados nas coisas. Vamos parar de ter dúvida com relação de
Ai, será que Deus tá comigo? É claro que Deus tá com você, se você ora, se você busca. Larga a mão de ser chorão. Levanta, crente. Agora eu vou terminar aqui, já falei tudo que eu tinha que falar, já acho que já dei a lapada que eu tinha que dar. E o tema para reflexão, versículo para memorizar e pergunta para meditar, que já é o final do dia. Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16:10. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? É isso o dia de hoje. Se inscrevam e curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Dá um like nesse vídeo. É isso o dia de hoje. Sobre a visão de Deus. Porque muitas vezes a gente tem essa visão fraca e xoxa e capenga de que nossa, a vida é ruim, nossa, a vida é isso, nossa, a vida é aquilo. E Deus não tem essa visão da vida. Porque Deus tem propósito na nossa vida, só que a gente tem que querer ser usado por Deus para fazer. E não é só, ai, Senhor, me ajuda, ai, Senhor, me usa. Daí quando chama para pregar, ai, não, chama outro. Chama para cantar, ai, não, chama outro. Ai, Deus, quer ser usado. Aí quando aparece a oportunidade você foge? Pois é, Jonas. Pois é. Até a próxima. Tchau.